Irmãos e irmãs de caminhada terrestre, estamos aqui mais uma vez reunidos para o trabalho da Evangelho Terapia dessa semana, agradecendo a todos vocês que vêm buscando suprir a carência física das atividades do Centro Espírita Cristãos e Coorta por meio das mídias sociais, por meio do ambiente virtual. Possamos nós, nesse momento, rogar o alto que guie-nos os passos, abra nossos corações e equilibre nossas mentes, para que nosso espírito possa aproveitar esses instantes para reformulação e crescimento. Mestre amado, que teu evangelho seja a rota segura de orientação às nossas caminhadas. E esforcemos-nos nós, amparados pela espiritualidade, para que teu evangelho seja parte da nossa vida, no dia a dia, em nossos atos, em nossos pensamentos, na condução que damos. Que assim seja, com a graça de Deus. Abrimos aqui previamente o Evangelho segundo o Espiritismo para fazermos a Evangelho Terapia e abrimos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. E hoje nós vamos ler a primeira mensagem inclusa na Instrução dos Espíritos, que trata sobre o tema Os Falsos Profetas. É uma mensagem ditada pelo Espírito Luís, recebida em Bordeaux em 1861. Nós vamos ler parte dela, porque ela é um pouco extensa, e vamos fazer uma análise, né, fazendo com a proposta da Evangelho Terapia nos traz, buscar trazer os ensinamentos do Evangelho ao nosso momento, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição, serão essencialmente modestos e humildes. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugi, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Então, o Espírito Luís, né, nessa mensagem recebida em Bordeaux, 1861, como nós falamos, fala dos falsos profetas. Mesmo Jesus, à sua época, num primeiro momento, ele foi tido como mais um profeta. E nesse capítulo mesmo nós vamos entender qual o sentido da palavra profeta. Profeta é todo aquele que é enviado com o trabalho de divulgar a palavra de Deus, a palavra do alto. Então essa é a missão do profeta. E já à época do Cristo, antes dele mesmo, haviam aparecido inúmeros homens
que eram chamados de profeta. Nós temos, inclusive, nas escrituras, né, os profetas, efetivamente falando, né, nas antigas escrituras. Em contrapartida, tivemos outros, nesta mesma época, antes de Cristo, que eram chamados de profetas, mas eram homens que se diziam investidos dessa missão divina de trazer a palavra de Deus à terra. Mas, em contrapartida, os seus atos, os seus gestos, a sua conduta não correspondiam com essa missão. Então, justamente, né, essa análise que nós vamos entender aqui. Então, Jesus, no primeiro momento, ele foi tido como mais um dos profetas, dos inúmeros que apareciam na sociedade judia, antes mesmo dele e a sua época, né, vamos dizer assim, contemporâneos a ele, que se diziam investidos, que eram homens que às vezes tomavam uma postura, uma conduta de se dizerem investidos dessa missão divina de trazer a palavra de Deus, mas não correspondiam à sua postura pessoal, à sua postura íntima, né, a sua conduta no dia a dia com essa missão. Jesus ele foi um diferencial e respeitado, se assim nós podemos colocar como profeta, pelo fato de ter exatamente na sua vivência, no seu dia a dia, a exemplificação de tudo aquilo que ele divulgava das leis divinas. Então, exatamente o que o Espírito Luiz nos traz aqui é o cuidado que devemos ter em ouvir essas palavras desses profetas. E isso trazendo para a atualidade. Quantos às vezes aparecem, mesmo dentro do segmento espírita ou espiritualista, como sendo enviados do alto num trabalho quase que missionário, né, em funções designadas, se assim podemos dizer, ter essa força transcendente, e o fazem até, mas, entretanto, não demonstram na sua conduta, no seu dia a dia, não demonstram na sua postura, na sua vivência, exatamente essa missão do profeta, daquele homem que, mais do que divulgar a palavra de Deus, mais do que fazer essa divulgação divina, ter uma conduta, uma vivência dentro daquilo que faz. Esse era o grande diferencial de Jesus em relação a outros profetas da sua época, em relação a outros profetas precedentes, porque ele vivia, assim como os antigos profetas da Escritura, né, Jeremias, Isaías, Elias, é, 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 Zaqueu, vários outros profetas, todos eles tinham a conduta que referenciava a sua postura de profeta. Eram pessoas como nós, sim, poderiam cometer equívocos e enganos por conta de estarem encarnados, não serem espíritos perfeitos, sim, mas a base da sua vida, da sua existência, demonstravam a exemplificação daquilo que divulgavam, a exemplificação daquilo em que acreditavam. Então, receberam esse nome de profetas e assim eram tidos pela sua postura. Contemporânea a Jesus, nós temos João Batista, que era considerado um profeta, e quando você vê, apesar de poucos relatos, né, principalmente os relatos da vida de João Batista, são aqueles inclusos exatamente no Novo Testamento, mas era um homem que era, inclusive, desprezado por alguns, acreditando que era mais um louco do que um profeta propriamente dito, e outros viam nele profeta, e João Batista tinha uma missão, né, profética, se assim podemos dizer, porque ele falava da vinda do Messias, né? Ele preparou o terreno, preparou todo o ambiente para a vinda de Jesus, né? Para que aquele povo, a chegada de Jesus, estivesse já aquele povo preparado. Então ele tinha, sim, essa missão profética, se assim pode falar, como um enviado do alto. E o que o Luiz mostra aqui para a gente, o Espírito Luiz, é o cuidado que devemos ter exatamente com esses falsos profetas. Né? O que ele fala aqui, o Cristo está aqui, não vades, ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Ele aqui retifica, né? Perdão, ele ratifica uma palavra de Jesus, que Jesus mesmo havia falado isso, né? De nós devemos nos precaver contra os falsos cristos, inclusive contra os falsos profetas.
Então, ele aqui, né, ele vem ratificar a palavra de Jesus, dizendo o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, esses que se dizem, né, imbuídos de uma boa vontade, esses que se dizem, às vezes, determinados por ordem do alto para divulgar, seja atualmente a palavra de Jesus, mas que não condizem a sua postura íntima, o seu cotidiano, o seu dia a dia, com essa missão que muitas deles falam de forma ostensiva ou de forma velada, essa missão divinal, essa missão profética enviada por Jesus. Então, cuidado que devemos ter. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear, não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? Não vos disse o Cristo, conhece a árvore pelo fruto? O que Luís está querendo falar isso aqui? Exatamente esse momento em que estava acontecendo o processo da codificação espírita. Apareceriam inúmeros médiuns, agora com entendimento da mediunidade, com entendimento, né, que a codificação espírita trazia, apareciam inúmeros médiuns, como aparecem até hoje inúmeros médiuns. Mas o que ele fala aqui, né? Era a época da floração, essa mediunidade estava começando a ser entendida e por um processo quase que inconsciente, nós acabamos direcionando, às vezes, para esses médiuns a nossa atenção, transmitindo para eles quase que por um processo nosso de atavismo psíquico, um endeusamento desse médium, né? Acreditando que ele seja quase que um enviado direto divino, quase que nessa missão profética. E devemos ter esse cuidado, inclusive, com isso, né? Vamos nos acautelar, vamos ver, né, como ele fala assim, conhece-se a árvore pelo fruto. Vamos prestar atenção exatamente nas palavras, vamos prestar atenção na mensagem, vamos prestar atenção naquilo que esse novo profeta dentro da mediunidade fala. Então devemos ter essa sensibilidade, né, de, ao ler uma obra espiritualista, antes de considerá-la espírita, efetivamente falando, consideremos-la espiritualista. Ah, André, mas está lá, psicografado por fulano, ditado pelo espírito tal. Sim, espíritos existem em todos os lugares. E exatamente, né, João falava que deveríamos questionar os espíritos para vermos se eles eram de Deus. O que João traz com esse ensinamento, né? Ele mostra que nós devemos analisar a mensagem daquele espírito para perceber a profundidade dessa mensagem e a correlação que existe nessa mensagem aos ensinamentos de Jesus, a correlação que existe nessa mensagem à ordem divina. Então nós devemos, né, questionar como Kardec muitas vezes fazia a própria espiritualidade, questionar os espíritos, perceber a intenção deles. Então, se nós temos na obra, se nós temos nas mãos uma obra teoricamente espírita, vamos analisar, vamos ler com calma, né? Vamos questionar. O pouco conhecimento que às vezes temos nos dá as condições necessárias para, ao ler uma obra, pegarmos talvez pequenas falhas, pequenas faltas. Vamos perceber o histórico daquele médium, né? Vamos buscar o histórico dele, vamos ver se existem outras obras daquele espírito, vamos começar a analisar a obra daquele espírito, porque quando você começa a ler um pouco mais sobre a literatura espírita, você vê uma página de Joana, eu costumo falar isso, talvez já tenha citado isso aqui, porque eu me lembro que nós já fizemos uma Evangelho Terapia, eu mesmo, né? Esse capítulo, não essa parte, mas esse capítulo, acho que falamos exatamente dos caracteres dos profetas, né? Vamos analisar, quando nós lemos uma página do Emmanuel, com o exercício da leitura, nós vamos perceber que essa página do Emmanuel é da Joana, é do André, é de Meimei. Então vamos começar a analisar a página desse espírito, vamos perceber se existe uma correlação de ideia, uma linha de raciocínio, independente de temas diferentes, de páginas em livros diferentes, mas uma linha de raciocínio. E aí nós vamos começar a entender, né, se aquele espírito, qual é a mensagem que ele traz, né? Então vamos nos precaver, vamos abrir o nosso coração, nosso entendimento, mas nos precaver, nos preparar para perceber a mensagem que ali é trazida. E assim também com o médium, né? Vamos prestar atenção nele, vamos ver o histórico dele,
Ah, André, mas isso não seria um processo cruel, né, de uma investigação, quase que uma questão inquisitorial? Não, é uma questão realmente, como é colocado por Luiz aqui, de precaução. Né? Ele fala que não credes, não vamos acreditar no primeiro momento. Essa talvez a grande diferença de Kardec. Ele tinha um senso, não cético, mas um senso de equilíbrio enorme, crítico. Ele não era cético com relação àquilo que era trazido a ele, mas ele era crítico com relação ao que era trazido a ele. Analisava, pesquisava, fazia comparações, nivelava, para aí sim, né, ter a ideia exata daquela mensagem que estava recebendo, daquela orientação que era trazida. O próprio livro dos médiuns, que muitos espíritas às vezes não leem, porque acreditam que é um livro destinado exclusivamente aos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. Então, aquele que não é médium ostensivo deveria ler também o livro dos médiuns, até porque ele está incluso no Pentateuco kardeciano, é uma obra básica, deve ser estudado por aquele que gosta e se diz espírita. No livro dos médiuns, nós temos lá Kardec, ele coloca mensagens, né, que como ele titulou, mensagens apócrifas, mensagens que eram às vezes assinadas né, o espírito assinava como sendo de um fulano qualquer, um personagem conhecido, né, um personagem às vezes que eles já tinham até recebido mensagens, e a Kardec ele faz uma análise crítica disso, fala muitas vezes que essas mensagens são bonitas, essas mensagens têm um embasamento moral, mas não são daqueles espíritos que se assinaram ali. Um outro espírito se utilizou daquele nome. Às vezes, por querer referenciar a sua mensagem, às vezes não no sentido de tentar manipular ou se esconder por trás do nome, né, de uma figura nobre, mas pegando, talvez, por afinidade as ideias daquela figura nobre e trazendo ele as ideias dele. E aí Kardec fazia essa comparação e via que aquele texto, por mais bonito que fosse, não era daquele espírito. E, em contrapartida, muitas das vezes, os textos eram trazidos, e usando um termo, né, muito usado por Kardec, a frivolidade da mensagem, né, o linguajar utilizado, não condiz com aquele espírito que estava ali se assinando. Então, tentava ali, sim, uma forma de embuste, de tentar passar por uma outra pessoa. Por isso que ele fala aqui, ó, desconfiai, pois, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e fariseus que oram nas praças públicas vestidos de longas túnicas, desconfiai dos que pretendem ter um monopólio da verdade. Então, nós devemos ter esse cuidado, porque esses escribas e fariseus citados por Luiz aqui reencarnaram, desencarnaram. E como nós, estão num processo de aprimoramento. Então, eles podem desencarnar acreditando em determinadas coisas e levar essa crença para a espiritualidade. E se não se aprimorarem o suficientemente, podem reencarnar ainda com essas mesmas crenças. Então, nós temos que ter esse cuidado de ouvir, prestar atenção, né? Nossa, o fulano fala tão bem, né? Ele fala de Jesus, mas vamos ver, vamos prestar atenção na mensagem, porque ele pode muitas das vezes estar falando de Jesus, né? Ele pode muitas das vezes chegar, e vamos usar aqui um capítulo, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Estranha Moral. Ele pode chegar e pegar uma citação de Jesus: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí ele pode desenvolver em cima dessa frase de Jesus um argumento como, por exemplo, Jesus quis dizer então que nós somos escolhidos. A divisão que Jesus fala, né, vamos trazer aqui para a minha realidade, eu sendo essa figura do falso profeta, né? Jesus nos fala que nós espíritas somos esses escolhidos. Então nós vamos trazer a divisão daqueles que são espíritas e daqueles que não são espíritas, daqueles que estão sendo abraçados e amparados por Jesus dentro da doutrina espírita e todos os outros de outros segmentos religiosos que não são. Tentemos convertê-los à nossa religião para que sejam abraçados. O que eu fiz aqui nesse bate-papo com vocês? Pegar uma frase de Jesus, pegar um embasamento, mesmo que frágil, doutrinário,
e tentar convencê-los de que nós espíritas somos escolhidos e menosprezar as outras religiões. E mais ainda, disse eu aqui, vamos converter. O Espiritismo não quer converter ninguém. O Espiritismo não quer nem sequer nos converter. Ele nos traz ensinamentos e orientações para que nós nos direcionemos ao novo rumo. Então, eu aqui rapidamente, né, em questões de minutos, para entendimento, procurei ter uma postura de um falso profeta. E vocês, né, me ouvindo, me conhecendo, talvez não percebam esse detalhe, talvez não percebam isso que passa, né, de forma imperceptível. Então, tenhamos esse cuidado, esse é o cuidado proposto pela espiritualidade. Não é porque é o expositor A, B ou C, não é porque é o escritor espírita A, B ou C, que está falando, que está escrevendo, que vamos, né, aceitar no primeiro momento. Tenhamos análise crítica no ouvido, tenhamos análise crítica na leitura. Sim, realmente, né, isso aqui toda. Nós lemos aqui nesse livro todo o embasamento do escritor espírita tal. Nós percebemos na fala desse expositor espírita todo o seu conhecimento, né, de outras palestras que eu vi dele. Nós vemos nessa leitura aqui, sim, realmente isso aqui é Emmanuel. Né? Nós percebemos aqui a estrutura, né, do Emmanuel, a emissão do seu pensamento, da sua ideia. Isso sim, isso é Joana. Não, isso aqui está escrito como Joana, mas não me parece ser Joana. Joana não utilizaria dessa linha de raciocínio. Joana não utilizaria desse vocabulário. Então, tenhamos essa sensibilidade para que, como o Luiz aqui coloca, nós não nos deixemos levar pelos falsos profetas que existem, encarnados e desencarnados. Para que nós tenhamos essa sensibilidade de entender que é espírita, é médium, mas devemos ter a análise, o cuidado. Esse livro é espírita, né? Eu muitas vezes falo isso, esse livro é espírita, vamos ver se é espírita mesmo, pode ser um livro espiritualista, espírito tem vários aí, médiuns tem vários. Então, é um cuidado que nós devemos ter, nós não estamos lançando crítica aqui, né, ao médium, não estamos lançando crítica ao espírito, não estamos lançando crítica a editoras. Estamos lançando aqui a ideia de uma análise crítica, não é a crítica por crítica, mas uma análise crítica. Vamos ler. Sim, tem um fundamento espírita, tem um fundamento cristão. Então, mesmo que seja um médium desconhecido, um espírito desconhecido, mas aquele livro você vê um fundamento espírita, você vê um fundamento cristão, vamos abraçá-lo. Né? Você vê ali pequenos detalhes, né, que talvez fujam, vamos analisar com crítica, pode ser um problema na transmissão, na psicografia, na psicofonia, vamos fazer essa análise crítica. Você vê ali coisas totalmente desestruturadas ao conhecimento que o Espiritismo traz, ou desvinculadas à mensagem de Jesus, vamos recusar. Então, meus irmãos, essa é a proposta aqui. A proposta de termos esse senso crítico, de ouvirmos, de lermos, mas, acima de tudo, de analisarmos. Para não deixarmos nos levar pelos falsos profetas que existem, encarnados e desencarnados. Para termos esse senso crítico que é a base de todo o trabalho da codificação proposta por Kardec, já que ele era extremamente crítico na sua análise. E isso é que faz com que o seu trabalho seja tão respeitado, exatamente por esse senso de pesquisa crítico que ele teve, esse método de pesquisa científico que ele adotou. Então, meus irmãos, o meu carinho a vocês, e vamos sim, vamos ter esse cuidado. Ter cuidado com o expositor, ter cuidado com o médium, ter cuidado com o espírito. Não é aqui um demérito a nenhuma dessas figuras, nem mesmo a espiritualidade. Mas, como eu falei aqui, torna a citar, João, né? Questionemos se todos os espíritos são de Deus. Questionemos se todos os médios trazem uma mensagem realmente embasada na doutrina espírita. Questionemos se o expositor fala com o cunho espírita, né, com o cunho cristão. E nos lembrando aqui, para encerrar, Emmanuel. Emmanuel, nos princípios das atividades dele, né, com Chico Xavier, ele, certa feita, chegou para o Chico e falou: se um dia, qualquer coisa que eu disser
estiver contra aquilo que Cristo falou, estiver contra aquilo que Kardec codificou, me esqueça e siga Cristo e Kardec. Se Emmanuel trouxe essa orientação a Chico, façamos. Se tudo aquilo que lemos, que ouvimos, se algo estiver contra o que o Cristo propôs como ensinamento, se algo estiver contra aquilo que Kardec codificou, esqueçamos aquele expositor, aquele espírito, aquele médium, e sigamos Cristo e Kardec. Então, possamos, com isso, ter a certeza de que o nosso empenho, o nosso senso crítico, a nossa análise fria, fará com que nós tenhamos o embasamento de nos afastar dos falsos profetas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Muito obrigado pela atenção de todos. Muita paz.